De outra forma, também, durante essa entrada dessa droga, eles faziam com que a polícia tivesse conhecimento de que essa droga estava armazenada em um determinado local, participavam das operações e quando eles participavam das operações, eles tiravam uma parte da droga. A polícia fazia a apreensão da maior parte e eles ficavam com uma parte da droga que voltava para ser distribuído na cidade. Entre o material apreendido estavam armas, drogas, veículos, 18 celulares, documentos e cerca de R$42 mil, além de $1.500. Obrigado, Caruso. As buscas por desaparecidos lá do Rio Tocantins devem continuar ainda seguem nesta quinta-feira com o uso de drones. A Thaís Gama conosco. Fala, Thaís. Boa tarde, Ronald, Boa tarde. e a todos que nos acompanham. Continuam nesta quinta-feira as buscas com mergulhadores da Marinha por 3 vítimas ainda desaparecidas após o acidente da ponte Juscelino Kubitschek na divisa entre o Maranhão e o Tocantins. As buscas com mergulhadores ficaram suspensas por causa da possível abertura das comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito devido a um aumento no volume do reservatório. A retomada aconteceu após o consórcio Estreito Energia comunicar que poderia conter a vazão das águas da usina por mais alguns dias. Até o momento, 14 corpos foram encontrados desde o acidente no dia 22 de dezembro. Obrigado, Thaís, pela tua participação aqui. Só passando mais uma vez aqui para dizer a respeito das rodovias de uma forma geral numa condição boa, e a cidade de São Paulo, diferente de ontem, não tem estado de atenção em nenhuma área da capital paulista. Tá? Pode ter até perspectiva de chuva, mas não com a necessidade de se colocar o estado de atenção por parte do Centro de Gerenciamento de Emergências. Você que vai se deslocar por São Paulo, saiba, neste momento, que dos piores problemas, a marginal do Rio Tietê, para quem está indo na direção da Zona Leste a partir da Casa Verde, trânsito pesado até lá na Aricanduva, quem vai para Castelo, principalmente no trecho entre a ponte da Casa Verde e a ponte da Freguesia do Ó, e o corredor norte-sul do Paraíso até a chegada lá no aeroporto de Congonhas. Obrigado pela companhia. Bandeirantes Acontece vai voltar amanhã a partir das 3 da tarde, sempre pedindo a sua participação pelas nossas redes. Pelo WhatsApp 999-04-8756. 999-04-8756. Interaja aí com a gente, é sempre importante ter a sua opinião sobre os assuntos mais importantes do dia. Amanhã, 3 da tarde, a gente está de volta. E na sequência tem o Resenha Seguro Bet, claro, com a sua participação também. O quinto sinal vai marcar 5 horas. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Leandro Bolis. Tá registrado.
Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta quinta-feira. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025. Vamos juntos até as 18 horas e 45 minutos, hein? Até 15 para 7, porque logo mais, 7h15, a bola rola na cidade de Franca, no estádio Dr. José Lancha Filho, para Guarani Nova Iguaçu. Bugre já classificado, 100% de aproveitamento na Copa São Paulo, vai em busca de mais um resultado positivo para terminar na primeira colocação do grupo. E caso isso ocorra, o Guarani vai pegar o Bandeirante de Brodowski. Agora há pouco o Bandeirante ganhou do Azures do Paraná, garantiu a segunda colocação do grupo. O grupo teve como o melhor time Botafogo de Ribeirão, que goleou a Tunaluso do Pará pelo placar de 4-0. Então no grupo 6, Botafogo primeiro colocado, Bandeirante segundo colocado. Guarani terminando em primeiro, pega o Bandeirante, terminando em segundo, vai pegar o Botafogo. E amanhã será a vez da Ponte Preta, 13h, mais uma vez, né? O terceiro jogo na Macaca seguido, 13h, tem Ponte e IAP do Maranhão. A Macaca também já está classificada, joga por um empate justamente contra este adversário para terminar na primeira colocação. Caso isso ocorra, a Ponte vai pegar o Votuporanguense, que ontem perdeu para o Botafogo e, consequentemente, terminou na segunda colocação do grupo. Botafogo do Rio foi o primeiro colocado. Caso a Ponte seja derrotada, o IAP termina na primeira colocação e a Ponte terá como adversário o Botafogo. Só um detalhe, o Botafogo, integrante do grupo 1, e a Votuporanguense, os dois times jogaram ontem. Então folgaram hoje, ou treinaram hoje, amanhã, sábado, e muito provavelmente o jogo vai ser no domingo. Aliás, a tendência é que os dois times de Campinas joguem no domingo. Por quê? Porque o Guarani está jogando hoje, vai jogar hoje logo mais. No grupo 6, que são integrantes deste grupo, jogaram agora há pouco e consequentemente irão enfrentar os adversários. Os adversários serão do grupo 5 e deve ser no domingo, porque a federação já reservou as datas da segunda fase, domingo e também segunda-feira. E como outros jogos ainda serão realizados pela primeira fase, tem jogo, por exemplo, alguns jogos que serão realizados só no sábado. Então, sábado, consequentemente, não vai jogar domingo. Então, a tendência é que os times de Campinas joguem já no domingo, mas vamos aguardar, porque em se tratando de Federação Paulista de Futebol, tudo pode ocorrer. Cepagre da Unicamp está marcando 28,3 graus, sol, calor em Campinas. E nós vamos juntos e eu convido você a participar conosco através do Fala Galera 971021493. 971021493. Estamos com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E também através do WhatsApp, como eu disse, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. É o Timaço de Carlos Batista mais uma vez entrando em campo para levar a melhor e mais importante informação para você do noticiário esportivo com os times de Campinas e o esporte de uma forma geral. Com os trabalhos técnicos do Lucas Pessoa, que está na máquina do som, na nave. Para você que está no YouTube, olha o Lucas Pessoa aí em destaque. Também é responsável pelo streaming, por fazer os cortes das imagens aqui no YouTube, no nosso canal no YouTube e também dos nossos parceiros comerciais. Já já o Vladimir Catarino participa, atualizando as últimas dos times de Campinas. Tem os comentários do Tigrão, Gleger Zorzin, que hoje estará também na transmissão de Guarani Nova Iguaçu, que terá a narração de Roger Williams, os comentários do Gleger e as reportagens do Vladimir. E aqui no plantão estará o Edu Pinheiro. O Edu que já participa conosco também com o Em Dia com a Bola, além da ficha técnica do jogo. Vamos com o Fala Galera, e aí, qual o seu palpite para a partida de hoje entre Guarani e Nova Iguaçu pela Copinha? E para os Ponte Pretanos, a mesma pergunta, o seu palpite para a partida de amanhã entre Ponte Preta e IAP. Lembra que o Guarani tem alguns jogadores aí que forçaram, é bem verdade isso, né? Forçaram o segundo cartão, estarão de fora na partida de logo mais. E a Ponte Preta já classificada, talvez alguns jogadores também sejam preservados. Afinal de contas, mesmo se tratando de garotos, 18, 17, 19, 20 anos, tem o desgaste, né? Os sucessivos jogos. No caso da Ponte, por exemplo, os 3 jogos às 13 horas, à 1 da tarde, o próprio Guarani pegou gramado pesado na primeira rodada, na segunda rodada não choveu, mas o gramado estava realmente prejudicado. E de qualquer forma, há uma expectativa de que os dois treinadores, tanto o Edson Boaro da Ponte quanto o Jairo Blumer,
eles acabem poupando alguns dos jogadores. Mas a gente quer saber qual o seu palpite para o jogo do Guarani de logo mais, 7h15, e o seu palpite para o jogo da Ponte contra o IAP amanhã, ambos pela Copinha. O jogo da Ponte começa às 13 horas. Pautas da Ponte Preta, Pedro Vilhena fala como tem sido esses dias de preparação visando a temporada de 2025. Quem foi anunciado agora oficialmente jogador da Ponte é Dudu, que em sua chegada comenta como tem sido a sua preparação e a pré-temporada na Macaca. A Ponte Preta, como eu disse, anunciou oficialmente as contratações de Dudu e Pedro Vilhena. Jogadores já tiveram os nomes publicados no BID e agora estão liberados e à disposição de Alberto Valentim para a estreia da Macaca. Com isso, todos os reforços anunciados tiveram os nomes publicados no site da CBF. A Ponte volta a campo amanhã pela terceira e última rodada da primeira fase da Copinha. Crias da Macaca já estão classificados. Os jogadores, o time, e vão enfrentar o IAP do Maranhão pela terceira vez nesta primeira fase às 13 horas. A Ponte Preta é o único time entre os 128 da competição que vai jogar as 3 partidas da primeira fase neste horário. E o destaque do portal Carlos Batista: clube regulariza mais de um time de reforços para a estreia. Saiba mais acessando o portal carlosbatista.com.br. Vamos com as pautas do Guarani. O Bugre, que também segue a sua preparação para esta temporada de 2025. Está chegando a hora, hein? Menos de uma semana para o início do Paulistão. Claro, cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. As pautas do Guarani no Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7 e também através do YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Matheus Sarará comenta sobre como se sente em retornar ao Brasil. Ele fala como tem sido a adaptação do elenco com os novos jogadores e explica os motivos que o fizeram escolher o Guarani. O Bugre volta a campo daqui a pouquinho, 7h15, para enfrentar o Nova Iguaçu, em partida válida pela terceira rodada da Copinha. O Bugre já está classificado e apenas cumpre tabela no duelo contra o time carioca. O empate basta para as crias da tribo garantirem a primeira colocação do Grupo 5. Aliás, por este grupo, a situação é a seguinte: o Guarani tem 6 pontos, Atlético 3, Nova Iguaçu 1 e Francana 1. Ou seja, o Nova Iguaçu ainda tem chances, Atlético e Francana jogam às 9h30. Atlético e Francana, portanto, jogam às 9h30 na sequência de Guarani e Nova Iguaçu. Ainda com relação ao Guarani em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, o Guarani foi derrotado por 2-0 em jogo treino para a União Suzano. O amistoso foi realizado no Hotel Oscarim, em Águas de Lindóia. O Bugre não citou os jogadores que estiveram em campo, mas, segundo a apuração da nossa equipe, boa parte dos reforços estiveram presentes para observação de Maurício Souza. E o destaque do portal Carlos Batista em relação ao Guarani. Ex-Vitória negocia com o clube para subir a 9 do Bugre. Saiba mais acessando o portal carlosbatista.com.br. Notícias do dia. O comentarista vai escolher um tema para comentar, que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta quinta-feira. Tema número 1. CBF queria realizar o primeiro jogo da Seleção Brasileira do ano no Rio Grande do Sul, para homenagear as vítimas das enchentes do ano passado. Porém, Beira-Rio e Arena do Grêmio receberão shows em março. Com isso, a ideia da CBF é levar o jogo para a Neoquímica Arena, mas o Corinthians ainda não respondeu o pedido da entidade. Caso receba uma negativa do Clube do Parque São Jorge, Mineirão é a segunda opção da CBF. Tema número 2. Santos é goleado pelo Atlético em jogo treino e primeiro teste de Pedro Caixinha. Ainda sem poder contar com os novos reforços, o Peixe foi derrotado por 4-1 em amistoso realizado no ZT Rei Pelé. A atividade foi dividida em 4 tempos de 25 minutos. Nos 2 primeiros tempos, o Santos esteve com o time titular e o jogo treino ficou empatado por 1-1. Tema número 3. Presidente da Safra Portuguesa diz que tentou contratar Nani, mas Português preferiu encerrar a carreira. De acordo com Alex Borges, o clube ofereceu uma proposta de 3 meses ao jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Ídolo do Manchester United e dupla de Cristiano Ronaldo, Nani estava no Estrela Amadora e no final do ano passado decidiu por se aposentar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa e interage conosco e também através
do WhatsApp 971021493, mensagens de texto e mensagens de áudio. São 17 horas e 11 minutos e se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Me diz aí, pegou o recado? Lembrando que a KTO é um site de plataformas licenciado pelo governo federal. Então acesse kto.bet.br, kto.bet.br. Verifique sua conta e jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 293/2024. Bandeirantes. Muito bem, vamos ao rápido intervalo, 17h13. Já voltamos com muito mais aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Conta, conta, conta. Com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Para você que está chegando agora, o Fala Galera de hoje. Para você participar, para você interagir conosco aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. 971021493. Você participa, você interage conosco, tá legal?
E agora aqui, ó, tudo, beleza, voltamos aqui. Ó, é o seguinte, o Fala Galera de hoje é sobre a Copa São Paulo. Qual o seu palpite para o jogo do Guarani daqui a pouquinho, Guarani Nova Iguaçu? E qual o seu palpite para o jogo da Ponte e AP do Maranhão, que vão jogar amanhã às 13 horas. 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas na nossa arquibancada virtual. Lembrando que o Guarani, terminando na primeira colocação, pega o Bandeirante de Brodowski. É Bandeirante, não tem o S, é Bandeirante de Brodowski. Ficando em segundo, pega o Botafogo. Já a Ponte Preta, que joga amanhã, terminando na primeira colocação, pega a Votuporanguense, terminando na segunda colocação, pega o Botafogo do Rio, muito provavelmente os dois jogos no domingo. Vamos com as primeiras mensagens? Coloca uma mensagem de áudio no ar aí, o Lucas Pessoa. Ô Boris, tudo bem? Beleza. Pedro Henrique, Ponte Preta, Federação Querida. Tudo bem aí? Eu queria entender a má vontade que a comissão técnica da Ponte normalmente tem os garotos da base, né? Eles jogou um joguinho mal, nunca mais põe de vez em quando, dá uma encostada. Vem um monte de pereba aí, que Matheus Silva da vida, aí você pega aquele Matheus Regis, aquele outro lá, o Iago Dias, os caras, uma leseira do cão. Calma. E aí eles têm diversas oportunidades. Vai entender, né? Grande abraço a todos. Outro, muito obrigado. Quase, hein? Quase, deu uma empolgada aí, quase soltou, mas foi bem demais. Em cima do laço ele deu uma segurada. Já diria do Pinheiro, segura. Olha, em relação ao que colocou o ouvinte, eu concordo em boa parte. A gente tem que lembrar também sempre que Copa São Paulo, o nível técnico em relação ao time profissional é outra situação, há uma situação totalmente diferente na questão técnica, na questão aí propriamente das dificuldades. Mas eu concordo com o ouvinte quando ele diz, olha, ao invés de deixar sem citar nomes, quem acompanha a Ponte em 2024, eu não preciso nem citar nomes dos zagueiros, né? Que a Ponte teve e uma preocupação para 2025, hein? Acompanhando aqui as contratações, legal, bacana, mas zagueiro mesmo, só o Simon que chegou. Então a Ponte o torcedor vai ter que conviver com o Nilson Júnior, com o Sérgio Rafael, com o Castro, quem mais? Zagueiros que no decorrer de 2024, Matheus Silva, foram mal. Por exemplo, o Pablo. Pablo é um garoto que vem se destacando, quarto zagueiro, muita qualidade, zagueiro firme, forte, camisa 4 da Ponte, o próprio Diego Leão. Tem um tempo de bola aí, na bola aérea, muito boa, um tempo de bola legal, bacana, né? Mas assim, dá para nesse momento você confiar nesses atletas, por mais que sejam jovens, um campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista. Agora, ao mesmo tempo, tem isso que o ouvinte colocou. Olha, ao invés de colocar fulano de tal, melhor dar chance para garotos da base. Porque pode ter certeza que ali raça, luta, determinação, isso não vai faltar. Olha, seguindo aqui, boa tarde, a minha escalação para Ponte Preta. Pedrão, ele colocou Magrinho, mas é Maguinho, né? Acho que foi um erro de digitação aqui, ó. Maguinho, Simon, Arthur de quarto zagueiro e Lucas Cândido na lateral esquerda. Rodrigo Souza, Dudu e Pedro Vilhena com Elvis, Jean Dias e Vitor Andrade. É o Godoy. Olha, Godoy, eu vou dizer uma coisa pra você, não deve fugir muito disso não. Se todos os jogadores estiverem bem fisicamente, na questão da fisiologia, porque o campeonato é pegado, começa na quarta, a Ponte já tem jogo no domingo, depois na outra quarta, já tem o Santos, né, na segunda rodada, depois a Portuguesa, mas eu acho também que não vai fugir muito disso não. Eu acho que, por exemplo, no gol, o Alberto Valentim vai colocar o Diogo Silva. Goleiro experiente, né? Chegou exatamente para isso, para buscar resolver esses problemas. Pedrão tem muito potencial, já mostrou isso. Só que em alguns jogos ele acabou falhando ano passado. Diogo Silva vai dar mais segurança, acredito eu. E eu acredito que ele não vai colocar o Arthur na quarta zaga, não. O Arthur inicia na lateral esquerda. Mas no meio é mais ou menos por aí, ó. Rodrigo Souza, Dudu, Jean Dias, Vitor Andrade, não conta com o Gé. Não deve fugir muito disso, não. Vamos um pouquinho pro YouTube. Alô, Emerson Santana, boa tarde pra você. O Godoy da Vila Nova, boa tarde. Este novo time da Ponte acredito que vai ser o melhor do que o ano passado. O Godoy que mandou aqui pra gente. Eu também tô achando. Essa é a expectativa. Boa tarde, Boris. Palpite pra Copinha? Guarani perde 6-1. É o Caio Queiroz. Olha, Caio. Acredito que o Caio seja ponte pretano, né? Tá secando o bugrão daqui a pouquinho. Mas 6-1 pro Nova Iguaçu, eu acho bem difícil de acontecer, mas futebol pode ocorrer. O Guarani venceu na estreia o Atlético Mineiro de virada e jogou tranquilamente diante da Francana 5-0. Se tivesse apertado, fatalmente faria mais gols. Mas é futebol, né? O Nova Iguaçu vem aí também com a expectativa de classificação, faz o seu jogo da vida.
Não tenha dúvida alguma que o Nova Iguaçu vai lutar até o fim buscando a classificação. Mas quem vai contar a história desse jogo logo mais aqui na Bandeirantes é o Roger Williams. Boa tarde, a Ponte tem que dar mais oportunidades ao garoto, ou ao garoto da base, lateral, que Teves algumas chances e foi muito bem. Que teve algumas chances e foi muito bem. Não pode perder esse garoto. Abraços, Toninho, Vila Boa Vista. Ô, Toninho, talvez ele se refira ao João Gabriel, né? Talvez se refira ao João Gabriel. Se for o João Gabriel, ô, Toninho, coloca aqui pra gente se de fato é o João Gabriel. Ele teve, de fato, poucas oportunidades. Mas eu confesso, assim, eu não fiz todos os jogos que o João Gabriel teve oportunidades. Não me recordo também quantos os jogos. Mas nos jogos em que ele atuou e que teve essa oportunidade, ele não comprometeu. Mas também não teve um grande destaque como havia a expectativa, principalmente quando ele atuava nos times, né, sub-20, sub-17 da Ponte Preta. Mas concordo com você. Tem que dar mais oportunidades para os garotos da base, tanto a Ponte quanto o Guarani em relação a isso. E o torcedor pede, né? Pede para que isso ocorra, porque acima de tudo, é aquilo que a gente sempre diz. É o garoto que vem lá atrás, trabalha, passa várias situações complicadas e quando tem a chance no profissional, ele vai tentar agarrar de todas as formas. Então raça, luta, determinação, pode ter certeza que isso para o garoto não vai faltar. Olha, alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar aquela dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos da Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. A Pisocol está presente nas melhores lojas de materiais de construção da cidade. A Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos de qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Que realmente é o João Gabriel. Valeu, Toninho. Um abraço para você, João Gabriel, do time da Ponte Preta. E agora os garotos aí da base também, né, que estão disputando, evidentemente, a Copa São Paulo, deverão ter oportunidade. E se tem uma posição que o Alberto Valentim conhece, é a posição de lateral direita, né? Começou, fez a sua carreira nesta posição e, evidentemente, se ele identificar que o João Gabriel está com condições de ser o titular, ele vai colocar, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O João Gabriel fez 14 jogos na temporada de 2024 pela Ponte, entre jogos em partidas em que ele entrou e, consequentemente, foram 14 jogos, além de outras partidas no time sub-20. Contra o Avaí, por exemplo, ele foi titular, né? Jogou 86 minutos, antes contra o Sport jogou 45 minutos, foi titular também no derby contra o Ceará e contra o Botafogo. Nas 3 partidas em que o time da Ponte jogou com o João Gabriel como titular. Ele foi titular nessas 3 partidas e foram essas mesmo. Foram 4 partidas como titular. Ponte Preta, Ceará e Guarani no derby e no último jogo contra o Avaí. Bom, vamos com o Vladimir Catarino. Agora são 17h25. Lembrando que o programa de hoje vai até às 18h45, tá bom? Daí coladinho já com o início da grande jornada esportiva, vamos até 18h45. Agora 17h25, vem chegando o Vladimir Catarino, trazendo as últimas informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Fala lá, fala aí, ô Vlá. Oi, Leandro Bolles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca confirmou oficialmente as contratações de mais 2 jogadores. Nomes que nós já havíamos adiantado aqui na programação da Rádio Bandeirantes, Boris. O Dudu, volante que estava no Novo Horizontino, teve destaque vestindo a camisa do Vitória. Era também um desejo, né, do rival Guarani, mas acabou optando em jogar na Ponte Preta nesta temporada. Outro nome é do Pedro Vilhena, jogador que pertence ao São Paulo, estava emprestado ao Sport e agora já está na Ponte Preta. Já tiveram os nomes publicados no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, estão à disposição do técnico Alberto Valentim para a estreia do Campeonato Paulista dia 15 contra o Novo Horizontino fora de casa.
Agora todos os reforços anunciados já estão com os nomes publicados no site, já estão liberados para o primeiro jogo. Vamos ouvir o Pedro Vilhena. Boris, ele fala sobre como tem sido esses dias de preparação e ansiedade para a estreia no Campeonato Paulista. Sim, a gente sabe que é sempre difícil, né, ficar longe da família, dos amigos, mas a gente está aqui por um bem maior, né, que é ficar focado aí para a estreia no Campeonato Paulista. E acho que todo mundo comprou essa ideia também, está todo mundo focado para fazer um grande campeonato. O estar longe da família, né, citado aí pelo Pedro Vilhena, é pelo fato de a Ponte estar em Bragança Paulista. Está finalizando lá a pré-temporada em Bragança Paulista. De lá, viaja diretamente para Novo Horizonte. Não passa por Campinas, vai direto a Novo Horizonte para a partida de estreia contra o Novo Horizontino. Quem também falou sobre esse trabalho de preparação foi o Dudu, volante, né, de muita qualidade. A gente falou sobre isso, uma das principais contratações da Ponte Preta para a temporada. O Dudu comentou sobre como tem sido também esse trabalho de pré-temporada sob o comando do técnico Alberto Valentim, de todo o departamento físico e de fisiologia da Ponte. O trabalho tem sido muito dedicado, né? Meu e dos companheiros, para fazer uma bela competição paulista, né? Que estamos comprando a ideia, né, do treinador. Mas eu estou aqui para mandar um recado para a torcida da Ponte Preta, que estamos juntos e fechado com a macaca. Palavras do Dudu, Pedro Vilhena, reforços ponte-pretanos para a temporada 2025. Tem Campeonato Paulista, as portas já na semana que vem. Tem também a disputa da Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o time sub-20 da Ponte volta a campo amanhã. Joga pela terceira rodada da Copinha. O time já está classificado, pega o IAP do Maranhão. Joga à 13h de amanhã. Se vencer, garante o primeiro lugar no grupo. E aí vai jogar na próxima fase contra o Votuporanguense. Se perder, a Macaca fica em segundo, pega o Botafogo na próxima fase. A Ponte, que é o único time entre os 128 da competição, que vai jogar as 3 partidas da primeira fase neste insólito horário das 13h, 13h. Mas a Ponte tem resistido, tem ido bem e já conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Leandro Bolis. Obrigado, Vladimir Catarino, sempre com este vocabulário na estica, né? Insólito, que não é habitual, infrequente, raro, incomum, anormal. Grande Vladimir Catarino pela ponta esquerda. Aliás, Vlad, eu tô olhando aqui o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, que existe aquela expectativa, né? Do Danilo Barcelos em rescindir o seu contrato com o Novo Horizontino e aí ficar livre para acertar com a Ponte Preta, mas pelo menos até agora, nada. E eu aproveitei para ver aqui que o Bruno Lopes já aparece no bid, né? Está liberado para jogar. O Dudu também. Aliás, os 2 jogadores com o nome Dudu. O Dudu, que foi, como o Vladimir falou aí, da Ponte Preta, agora pertence à Ponte, estava lá no Novo Horizontino, Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes, e a rescisão do Dudu ex-Palmeiras, agora com o Cruzeiro, rescisão de contrato, apareceu aqui também. Outros casos aqui, ó, o já noticiário do Guarani, o Gabriel Mesquita também já aparece no bid. Alguns jogadores que passaram recentemente pelo futebol de Campinas, ó, o Jefferson, lateral direito, ex-Ponte, já está aqui no Botafogo, regularizado, Botafogo de Ribeirão. O Gênison, ex-Guarani no Noroeste. Quem mais? Matheus Anjos. Matheus Anjos vai jogar no Primavera, Série 2. Luiz Gustavo, que jogou no Guarani, zagueiro, no Ituano, ele permanece, né, no Ituano. E aqui o Nelsinho Batista, ó, Nelson Batista Júnior, rescisão de contrato hoje em relação à Ponte Preta. Então hoje saiu a rescisão de contrato do Nelsinho Batista na Ponte. E o Cicinho, lateral direito, que passou pela Ponte, vai jogar também no Noroeste. Contrato aqui definitivo já aparece no bid. O Oscar do São Paulo, olha aí, o Oscar também já aparece no bid. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não mais nenhum outro jogador conhecido, mas estamos de olho aqui se vai aparecer essa situação envolvendo o Danilo Barcelos. Deixa eu ver no de ontem, para a gente atualizar aqui, porque às vezes o clube não divulga e a gente vai pelo bid e, consequentemente, a gente acaba tendo informações. Alan Santos, do Guarani, Anderson Leite, tem mais alguém aqui do Noroeste... O Carlão, né? Carlão, atacante que voltou para o Noroeste, estava na Ferroviária.
Deixa eu ver aqui. Diogo Silva, goleiro da Ponte, já regularizado. Isso foi ontem, tá, gente? Ontem. O Edson que passou pela Ponte, volante, estava no Goiás, vai jogar no Botafogo de Ribeirão. Quem mais a gente tem aqui, ó? Deixa eu ver. Noroeste, tá. Noroeste também. Fernando Henrique, goleiro experiente, vai jogar no Noroeste. E assim vai, ó. Deixa eu ver se tem mais algum. O Pato, né? O menino Guilherme Pato, que passou pela Ponte, vai jogar lá no Mirassol, estava no Figueirense. Apareceu também aqui o contrato definitivo do Isaac, no Guarani. Tem a Ponte, o Gia Dias também já foi regularizado. O Johnny Lucas também já foi regularizado. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Jonathan, Caia... o Cafu, Jonathan Cafu, regularizado lá no Botafogo de Ribeirão. Tem mais um aqui. Bom, é mais ou menos isso, né? Mas não tem mais nenhuma situação envolvendo... no caso específico que eu abri aqui a postagem, procurando o Danilo Barcelos, que segue negociando com o time da Ponte para retornar ao estádio Moisés Lucarelli. São 17 horas e 32 minutos. Olha, chegou o momento mais esperado do ano, que são as férias. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita assim as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Fica então participando conosco do Fala Galera. Qual o seu palpite para o jogo do Guarani de daqui a pouquinho? 7h15 contra o Nova Iguaçu. E o seu palpite para o jogo da Ponte contra o IAP pela Copinha. Mas é claro que você pode também comentar outros assuntos relacionados aos times de Campinas. Como, por exemplo, o Carlos Matosinho colocou aqui, ó, que tem que subir garotos da base para o profissional, no mínimo de 6-8, Cauã, Pedrinho Cascão foi bem, hein? Os 2 primeiros jogos. O número 10, o 10 da Ponte é o Nicolas. Valeu, Matosinho, um grande e forte abraço para você, sempre ligado, sempre conosco, seja aqui no WhatsApp ou no YouTube. Para você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. Vamos juntos até 18h45. Agora são 17 horas e 35 minutos, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Atenção, faltam 6 dias para começar o Paulistão 2025. Quarta que vem, quarta, dia 15, 18h30, Novo Horizontino e Ponte lá em Novo Horizonte. 18h30 em Rio Claro, Velo Clube Noroeste. Atenção, jogo do Bugre, 19h30 no Brinco. Quarta-feira que vem, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. 20h35, Palmeiras e a Portuguesa Sport, jogo no Allianz Parque. No dia 16, na quinta-feira, 18h30, tem Água Santa e São Bernardo. 19h30 em Bragança, Bragantino e Corinthians. 21h30 na Vila Santos e Mirassol. A partida São Paulo e Inter de Limeira foi transferida para o dia 10 de fevereiro. E atenção, na quarta-feira que vem, dia 15, também começa a Série A2. Quarta, hein? Vai ser 10 da manhã. 10 da manhã em Barueri, Oeste e 15 de Piracicaba. Às 15 horas, Primavera e São Bento jogam em Indaiatuba. 15 horas em Taubaté e a Portuguesa Santista. 19 horas em Capivari, Capivariano e Santo André. 19h30 em Lins, Linense e Juventus. 19h30 em Votuporanga, Votuporanguense e Ferroviária. 19h30 em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e o São José. E na quinta-feira, dia 16, 15 horas em Rio Claro e Ituano. E daqui a pouco tem Copa São Paulo. O Bugre já está classificado. 19h15, Guarani e Nova Iguaçu. O Bugre joga em Franca. Quem narra aqui é Roger Williams. E amanhã, 13 horas, a Ponte também já está classificada. Ponte e IAP do Maranhão. Quem narra aqui é Leandro Boles. E na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta. Agora são 17 horas e 40 minutos, 17h40 em Campinas. Tá rolando pela Copinha, começou Palmeiras e Oeste lá na Arena Barueri. O Palmeiras está com um time bastante modificado, praticamente reserva, 38 no primeiro tempo, 0-0. Os dois times já estão classificados, o Palmeiras tem 6 pontos, o Oeste 4, o empate garante a primeira colocação do grupo para o time do Palmeiras. Vale ressaltar para você que está chegando agora, pelo grupo 6, lá em Brodowski, ali na região, terra de Cândido Portinari, na região de Ribeirão Preto, o Botafogo mais cedo venceu a Tunaluso pelo placar de 4-0, e o Bandeirante, time da casa. O Bandeirante é um time que busca aí, vem fazendo um trabalho principalmente na base, e também no amador, é o atual bicampeão amador do estado e tem pretensões de se tornar um time profissional. Não tenho a informação se já foi time profissional, mas pelo menos nos últimos anos não. E vem fazendo esse trabalho na base e acabou vencendo o Azures do Paraná e garantiu a vaga. Então o Botafogo de Ribeirão terminou na primeira colocação com 7 e o Bandeirante com 6. Como os integrantes do grupo 5 enfrentam os integrantes do grupo 6 na Copinha, 1 contra o 2, 3 contra o 4, 5 contra o 6... Então, se o Guarani terminar na primeira colocação, pega o Bandeirante do Brodowski. Agora, se terminar na segunda colocação, pega o Botafogo. Esta situação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você, claro, segue participando e interagindo conosco através do 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Fala, galera de hoje. Qual o seu palpite para o jogo do Guarani contra o Nova Iguaçu? Seu palpite, a sua expectativa para o jogo e também qual o seu palpite para o jogo da Ponte amanhã. A Ponte pega o IAP do Maranhão às 13 horas, abertura da jornada a partir do meio-dia, logo depois do Nossa Área, tem o Nossa Área, depois o Concentração com Edu Pinheiro das 12 até as 12h30, 12h30, abertura da grande jornada esportiva, vamos estar juntos para Ponte Preta e IAP. E como eu disse aqui no bloco anterior, não é nenhuma informação,
mas como a Federação Paulista de Futebol acabou reservando o domingo e a segunda para os jogos da segunda fase, muito provavelmente os dois times de Campinas joguem já no domingo. Por quê? Porque o Botafogo e o Votuporanguense, que se classificaram do Grupo 1, é um exercício de lógica, né? Isso pode mudar, evidentemente. Como eu disse, não é nenhuma informação. Como esses dois times jogaram ontem, a Ponte, mesmo jogando sexta, ela vai ser prejudicada. Tem os dois times lá, o Botafogo e o Votuporanguense, 2 dias a mais de preparação, né? Ou um dia de preparação, um dia de descanso acima de tudo. O Botafogo jogou ontem, quarta-feira, não vai jogar só segunda, né? Muito provavelmente vai jogar no domingo. E o mesmo se aplica ao Guarani. O Guarani e os integrantes do grupo lá de Brodowski jogaram hoje, vão jogar, o Guarani no caso vai jogar, os outros times lá de Brodowski já jogaram, então deve ser no domingo, porque muitos jogos ainda serão realizados amanhã, sábado, e esses times que jogarão amanhã e sábado, muito provavelmente vão jogar só na segunda-feira, tá bom? Olha, Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte. Rodízio de pizza sensacional da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito recheio. E atenção, às noites de terça a sábado, tem rodízio de pizza com mais de 40 opções. Entre pizzas doces e salgadas, e tem ainda a sensação, que é a pizza de sorvete. Tem ainda as mais variadas cervejas, sempre geladíssimas, diferentes tipos de sucos, além de drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, através do WhatsApp 19 974106068. 974106068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centrão de Campinas. Olha, antes da participação do Vladimir Catarino, eu gostaria de mandar um grande e forte abraço a Márcia Batista. Márcia Batista, que é a esposa do nosso comandante Carlos Batista, que está completando hoje mais um ano de vida. Então, saúde, paz, felicidade para Márcia Batista, esposa do nosso comandante Carlos Batista. Parabéns mais uma vez, hoje, dia 9 de janeiro. É isso aí, vamos lá, o Vladimir Catarino retornando agora com as últimas informações do Guarani. Fala aí, Vlá. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre está em preparação para a estreia do Campeonato Paulista. Primeiro jogo contra a equipe do Botafogo, quarta-feira, né? Próxima semana, 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Primeiro jogo aí da caminhada bugrina na temporada 2025. Teve jogo treino do Guarani contra o União Suzano. O amistoso foi realizado lá em Águas de Lindóia, no Hotel Oscarim, onde o Guarani está concentrado. O placar foi de vitória do União Suzano, né? Pelo placar de 2-0. A assessoria do Guarani não informou os jogadores que estiveram em campo, mas boa parte dos reforços estiveram presentes para a observação do técnico Maurício Souza. A gente ressalta sempre, né, Boris? Não importa o resultado, o jogo treino é exatamente para avaliação, para o técnico conhecer melhor os seus jogadores e também começar a dar uma cara para o time do Guarani para o Campeonato Paulista. Vamos ouvir um dos reforços contratados para esta temporada, o Matheus Sarará. Ele comenta sobre como se sente em retornar ao futebol brasileiro. Tá sendo muito bom por ter voltado para o meu país, por ter voltado para um grande clube que é o Guarani. E estou muito feliz por estar de volta, estar perto da família, dos amigos e estar vestindo essa camisa agora. O Matheus Sarará tinha outras propostas, né, Boris? Tinha outras possibilidades para jogar nesta temporada, mas ele explica os motivos por ter escolhido a equipe do Guarani. Cara, primeiramente eu acho que a grandeza do Guarani, né? O Guarani é um dos poucos times que é campeão brasileiro, é um clube muito grande no país e eu tenho certeza que a gente vai estar formando um grande elenco para que a gente possa fazer um grande ano, possa fazer um grande Paulista agora de início, para depois a gente fazer uma grande Série C e colocar o Guarani de volta à Série B para assim conquistar coisas maiores.
E como tem sido a adaptação ao novo time, ao Guarani, aos seus novos companheiros, hein, Sarará? Cara, a adaptação está sendo muito boa. Acho que o elenco é um elenco bom, jogadores bastante qualificados. E a gente está trabalhando bastante para que a gente possa chegar dia 15 e a gente faça uma grande estreia aí no Paulista. Que o Sarará vá bem, né? Com a camisa do Guarani, é o pensamento, a expectativa, a torcida do Bugrino para essa temporada 2025, né? No ano passado sofreu tanto, se machucou tanto o torcedor do Guarani. Espera boas novas nesta temporada que está prestes a começar. Com relação ao time da Copinha, daqui a pouco tem Guarani em campo, né, Boris? Transmissão da Rádio Bandeirantes. A partida começa às 7h15 da noite, jogo contra o Nova Iguaçu. Terceira e última rodada da primeira fase. Guarani já está classificado, duela apenas para definir qual posição ele vai terminar, se em primeiro ou em segundo. O empate basta para o Guarani garantir a primeira colocação. Bugre que venceu os 2 jogos que disputou até aqui, contra o Forte Atlético Mineiro e goleada contra a equipe da Francana. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir Catarino. Nosso amigo Avelar até mandou aqui. O Bandeirante é aquele de Birigui? Não, esse é outro, é de Brodós, que é o Jaburu. Time amador, Clube Atlético Bandeirante, a representação máxima da paixão pelo futebol. Está aqui no site, ó, bandeirante.com.br. O time é o atual bicampeão do Campeonato Amador de Estado, além de outras competições, e virou o jogo, estava vendo aqui, virou o jogo para cima do Azures e garantiu a classificação e pode pegar o Guarani na próxima fase da Copinha, caso o Bugre não termine na primeira colocação. Mas o Guarani tem 6 pontos, o Atlético tem 3, Nova Iguaçu 1 e Francana 1. Um empate já garante a primeira colocação para o Guarani. E vencendo, evidentemente, 100% de aproveitamento vai a 9. Agora, se perder, o Nova Iguaçu chegaria a 4 e aí o Guarani dependeria do resultado do jogo do Atlético. O Guarani tem um bom saldo de gols, né? Tem 6 de saldo, que é o primeiro critério de desempate. O Atlético 0. Então vamos colocar aí hipoteticamente que o Guarani acabe sendo derrotado pelo Nova Iguaçu por 1-0. Ele ficaria com 5 gols de saldo, 6 pontos. O Atlético Mineiro teria que vencer o jogo por 5-0. 5-0, 7. Daí gol... 5-0, convenhamos, seria pouco provável que isso ocorra. Mas pode acontecer. Aquela velha história do futebol, como um ouvinte acabou de mandar aqui, que o Nova Iguaçu vai meter 6-1 no Guarani. Então pode acontecer, mas eu acho pouco provável que aconteça. Sobre o time profissional, como a gente disse aqui, o Gabriel Mesquita já hoje apareceu no BID. É mais um jogador liberado pelo técnico Maurício Souza. O torcedor do Bugrino preocupado, e ainda com essa informação aí que o time perdeu o jogo treino para um time que vai disputar a Série A4 do Campeonato Paulista. O campeonato está pertinho de começar. Torcedor preocupado também que faltam opções para o técnico Maurício Souza, e tudo isso é um combo, né? Que acaba deixando o torcedor preocupado. Mas vamos ter que esperar a bola rolar, o time pode ser que encaixe. Maurício Souza aí tem jogadores que ele conhece, que ele pediu, chegaram, jogadores que querem mostrar realmente que tem condições de vestir uma camisa forte e pesada e disputar um campeonato tão importante como é o Campeonato Paulista. Então a gente tem que aguardar, claro que no primeiro momento traz um pouco de preocupação para o torcedor do Guarani em relação a isso. Inclusive o Vicky D pergunta aqui, Boles e comentaristas, uma pergunta: os jogadores estão preferindo fechar contrato com a Ponte ao invés do Guarani, dado que o time da Ponte jogará a Copa do Brasil? Então, eu acho que isso é um fator, não digo determinante, que hoje o jogador gosta muito do projeto. Qual é o projeto para minha carreira? Eu vou passar aqui pro meu procurador, pro pessoal do meu staff. O projeto é um contrato longo de 2 anos. O projeto é contrato de 1 ano, com bônus, com isso, com aquilo, pintando uma situação boa depois de um Campeonato Paulista, eu posso sair, o clube vai facilitar para eu sair. Tudo isso conta. Evidentemente que você, por exemplo, no caso da Ponte, tendo uma Copa do Brasil, pode ser um fator, não digo determinante, porque a Copa do Brasil, a gente já vem dizendo aqui, nos últimos anos, é pouco provável que um time do interior, como o Paulista de Jundiaí lá atrás, como o Santo André, venceu o Flamengo, outros times tão desconhecidos aí, acabem conquistando, não digo desconhecidos, né, mas que não estão na primeira prateleira na questão de financiamento de grana do futebol brasileiro, conquistem o título da Copa do Brasil. A gente tem uma surpresa na Copa do Brasil. Então, o objetivo talvez da Ponte na Copa do Brasil é chegar pelo menos ali na terceira fase. Cada vez que vai passando, ganha mais dinheiro.
né? A cota da Copa do Brasil, ano passado, cerca de 600, 700 mil reais. Esse ano, mais ou menos por aí, 600, 700, até 800 mil reais. Passa, vai para 1 milhão. Daí você chega numa terceira fase, quando são 2 jogos, e aí, consequentemente, você tem a entrada dos times também da Libertadores da América. Tudo isso acaba fazendo com que o jogador analise, né? Ó, esse time aqui tem Copa do Brasil, é algo interessante. Mas, fora isso, os 2 times vão ter praticamente o mesmo calendário, que é Campeonato Paulista e depois o Campeonato Brasileiro da Série C. O Eduardo José diz que a Ponte precisa dar chances para os bons garotos da base, revelar é melhor, pois fica com dinheiro em caixa. Não tenha dúvida nenhuma, é isso, não tenha dúvida nenhuma, concordo com você. E o José Ragazzi, em cima do que a gente comentou agora há pouco, dizendo que ele acabou apagando aqui a mensagem, sumiu, mas diz que quem tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro aí, quem oferece mais, evidentemente, acaba levando o jogador. Olá, Boles e equipe, só espero que essa baciada adquirida pela Ponte Preta dê algum resultado. Tem uma coisa da qual o torcedor da Ponte está cansado, é da quantidade ao invés da qualidade. Vamos aguardar, diria aquele, é isso aí. É o Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Valeu, Wagner, um grande e forte abraço para você. Sempre interagindo, sempre falando aqui conosco. Boles, esse ponto de calendário é importante sim, não faça como a Globe, que fala que o dólar alto é ruim, mas tá bom. Não vamos entrar nessa polêmica não, tá? Deixa quieto. Massa! Alô, Edivalmiro Massa! Sempre conosco aqui, é melhor nem entrar muito nessa questão aí, viu, Massa? Um abraço para você, sempre conosco, interagindo, participando aqui conosco. Olha, são 17 horas e 53 minutos, eu tenho um recado da Paraflu, é o seguinte, hein? Paraflu sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes, nos nossos programas esportivos, a Paraflu, que é essa empresa aí que vem cada vez mais se consolidando no mercado. Vamos parar um pouquinho agora para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante com o nosso parceiro Paraflu. É a segurança da nossa família. Ela, sem sombra de dúvidas, é prioridade. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Pois é, não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Então não dê bobeira. Faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, que é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Olha, é o seguinte, a galera segue participando aqui. O Massa. Não, tranquilo, é sobre variável que os empresários analisam, o time tem confiabilidade, paga em dia, sem sobrar de dúvidas. Isso é muito importante, né? Isso, sem sombra de dúvidas, eu digo aqui não entrar nesse assunto, Massa, em relação a, como diz aquela outra emissora, entendeu? Não vai virar muito não, mas tá legal, tá bacana, valeu, muito obrigado pela sua participação aqui. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço pro seu Agildo, no aniversário de qualquer integrante da equipe, ele faz questão de ligar, ele mora lá nos Estados Unidos, Rhode Island, ele sempre está ligado, acompanhando o seu Agildo lá nos Estados Unidos. Ontem foi aniversário do seu Agildo. Alô, seu Agildo, um grande e forte abraço para você lá na terra do Tio Sam. Repito, ele faz questão em todos os aniversários dos integrantes da equipe, ele liga, ele faz questão de ligar. Se ele não consegue falar na primeira vez, ele insiste e até conseguir falar, desejar parabéns, toda a família, até da Racha, né? Que é a cachorrinha de estimação lá da família. Alô, seu Agildo, um grande e forte abraço para você, muito obrigado. Sempre conosco, sempre participando, sempre muito prestativo acima de tudo, né? E tendo essa situação aí, hoje é a nossa vez de homenagear o seu Agildo, que está completando mais um ano de vida. Então é isso aí, parabéns, saúde e sucesso sempre. São 17 horas e 55 minutos. Já tem mais assuntos para você dos times de Campinas. Você segue participando, interagindo conosco. Qual a sua expectativa, o seu palpite para o jogo de daqui a pouquinho entre Ponte Preta é amanhã, entre Guarani e Nova Iguaçu e o jogo da Ponte contra o IAP. Ponte IAP amanhã, Guarani e Nova Iguaçu. É a mesma pergunta para Ponte Bretanos e Bugrinos. Participe 971021493. 971021493. É isso aí, Cidinho. A Racha é o cachorro, isso. O cachorro, ele sempre faz questão. Ó, um abraço aqui
da minha esposa, da minha filha e da Racha, que é a cachorra. É isso aí. Grande seu Agino, um grande abraço. 17h57, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Muito bem, estamos de volta aqui com o Esporte em Debate de hoje, 971021493. Você participa e interage conosco. A nossa pergunta sobre a sua expectativa para os times de Campinas em ação pela terceira e última rodada da Copinha. Daqui a pouquinho, 7h15, tem o Guarani contra o Nova Iguaçu. E amanhã, a Ponte Preta contra o IAP, 971021493. E também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na nossa arquibancada virtual, você participa e interage conosco. Pontualmente 18 horas em Campinas. Vamos até as 18 horas e 45 minutos. Olha, outras informações em relação ao mundo da bola de hoje. O Botafogo se manifestou pela primeira vez após a publicação de reportagens que mostraram atraso nos pagamentos de premiações e a ameaça do grupo principal de faltar à apresentação que está prevista para o dia 14. Em nota, o alvinegro reforçou ter recebido o montante de premiação da Libertadores no dia 27 de dezembro e citou prazo para pagamento de até 20 dias úteis após esta data, ou seja, no dia 24. O argumento do Botafogo é que está de acordo com práticas de mercado. A direção também alegou que jogadores que deixaram o clube pediram um aumento de 25% do valor da premiação. Alguns destes ex-atletas do Botafogo estariam, nas palavras do próprio clube, promovendo inverdades na tentativa de ganho pessoal. Que coisa, hein? Ontem, a reportagem do Globo Esporte ouviu relatos de que o Botafogo tinha pendências no pagamento de premiações, 13º salário, férias, fundo de garantia e outras questões trabalhistas. O clube, por sua vez, argumentou nos bastidores que a única pendência era no pagamento da premiação da Libertadores, algo visto como razoável dentro do fluxo de gestão de caixa. Quer dizer, resumindo a história, o Botafogo foi campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro
No mesmo ano, praticamente aí, a diferença de poucos dias entre uma situação e outra, e tá devendo, cara. Tá devendo, e os jogadores estão ameaçando não entrarem em campo, não se reapresentarem no Botafogo, claro. Vai se reapresentar um pouco mais tarde em relação aos outros clubes, porque o Botafogo disputou lá o campeonato, né, o Intercontinental. Disputou uma partida, acabou sendo eliminado já no jogo de estreia contra o Pachuca e, consequentemente, os jogadores entraram de férias depois dos demais clubes. Os times grandes do Brasil estão voltando agora, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o próprio Flamengo, e o Botafogo vai voltar um pouquinho depois, no dia 14, mas havia até uma expectativa aí de alguns jogadores não se reapresentarem. 18/2, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acatou um pedido apresentado pelos 4 grandes clubes e determinou o aumento do limite de jogadores estrangeiros na partida do Campeonato Carioca deste ano. Aliás, o Campeonato Carioca terá destaque na tela da Band. A federação mudou de 7 para 9 a quantidade permitida de jogadores nascidos em outros países ou em outro país relacionados em cada jogo do estadual. Portanto, de 7 para 9. Para inscrever estrangeiros na competição, por outro lado, não haverá limite. No circular que oficializa a mudança do regulamento, a entidade citou que Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo manifestaram formalmente o interesse para que o número fosse elevado e reforçou que o restante das equipes participantes não apresentou oposição em relação ao pleito. São 18h05 em Campinas. Você segue participando e interagindo conosco. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025. Cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E você, já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e também se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Olha, em relação aos adversários, os primeiros adversários de Ponte e Guarani no Campeonato Paulista, o Novo Horizontino segue se reforçando. Hoje apresentou Luiz Oyama. Ele teve uma rápida passagem aqui por Campinas, jogou na Ponte Preta, ele foi apresentado. E o Novo Horizontino anunciou Ayrton, ex-atacante que estava no Guarani, Cruzeiro, Atlético Goianiense. O jogador também foi contratado. E hoje os jogadores apresentados pelo Novo Horizontino, o Jean Irmer, volante, com passagens pelo Corinthians, Juventude, e lateral esquerdo Patrick Bray. São reforços do clube para a temporada. O Tigre que bateu na trave 2 vezes seguidas pelo acesso para a elite do futebol nacional. Quem está lá ainda é o executivo Michel Alves, que trabalhou no Guarani. Ele tranquilizou os torcedores sobre as contratações e destacou o perfil dos novos contratados. Então, são jogadores aí que chegam experientes para vestir a camisa do Novo Horizontino. O Jean Irmer defendeu o Ceará em 2024, onde conquistou acesso à Série A do Brasileirão e foi campeão cearense. O Meia falou sobre as ambições do clube, dizendo que dentro do cenário nacional, ambições dentro do próprio propósito, ele está feliz em jogar no time do Novo Horizontino. E o Patrick Bray, que é bom lateral esquerdo, hein? Estava no Botafogo, disputou 77 partidas e fez 4 gols. E ele também destacou a chance de disputar o campeonato vestindo a camisa do Novo Horizontino. Sobre o Ayrton, né? De fato, o Ayrton teve bons jogos naquela tentativa do Guarani de reação, finalzinho do primeiro turno, início do segundo turno, mas depois ele acabou se machucando. E quando deixou o Guarani, então acertou agora aí com o Novo Horizontino, 25 anos, marcou 3 gols em 21 jogos pelo Guarani na última temporada.
ele que estava emprestado pelo Atlético, não era jogador do Guarani, estava emprestado, onde conquistou o tricampeonato estadual 22, 23 e 24. Ele que foi revelado pelo Palmeiras e jogou também no time do Cruzeiro. Já sobre o Botafogo também está contando com jogadores experientes, hein? O Márcio Zanardi, Botafogo de Ribeirão. O Márcio Zanardi é o treinador do time do Botafogo. Ele chegou o ano passado do time de Ribeirão Preto e permaneceu. E, consequentemente, está na montagem do time aí jogadores que passaram pelo futebol de Campinas recentemente. Como, por exemplo, eu citei agora há pouco o Jefferson, né? Após 5 temporadas ele volta ao Botafogo. Está dizendo que está se sentindo em casa. Está com 28 anos o Jefferson. Defendeu o Botafogo na Série B de 2020 e volta a trabalhar com o Márcio Zanardi, onde ele trabalhou em 23 e 24. Foi um pedido, né? Exatamente do treinador. O Jefferson, ex-lateral da Ponte Preta, portanto, no time do Botafogo. Quem está lá no Botafogo como executivo de futebol ainda é o Toninho Cecílio. Toninho Cecílio permanece lá no Botafogo. O Edson também, eu citei aqui, jogador que passou pela Ponte Preta, volante, faz o papel também de zagueiro. O Edson também foi anunciado. O Edson está com 33 anos. Citamos aqui recentemente o Jonathan Cafu. Foi também jogador que contratado pelo Botafogo ainda no ano passado. Enfim, é um time aí experiente para a disputa desse Campeonato Paulista, exatamente na estreia contra o time do Guarani. O Botafogo, que há 2 dias fez um jogo treino contra a Ferroviária, que vai disputar a Série 2, e acabou perdendo pelo placar de 1-0. O Cássio Gabriel foi o autor do gol do time da Ferroviária nesse jogo treino que o Botafogo realizou. Lembrando que na semana que vem os 2 times vão jogar na quarta-feira. O time da Ponte Preta entra em campo às 18 horas e 30 minutos contra o Novo Horizontino e na sequência 7h30 será a vez do Guarani. O jogo do Guarani vai ser em casa, vai ser no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, trazendo a primeira rodada, 18h30 Novo Horizontino e Ponte, no mesmo horário Velo Clube Noroeste, os 2 times que subiram e fizeram a final da Série 2, o Velo Clube conquistou o título, o Velo Clube que fez melhorias no seu estádio, está naquele processo final de melhorias, de reforma, construção de uma arquibancada atrás de um dos gols, reformas em praticamente todos os setores do estádio, tribuna de imprensa, vestiário principalmente do visitante, e o Velo Clube vai jogar lá no Benito Anhelo Castelano, Benitão, em Rio Claro. Ontem, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Cardeiro Bastos, esteve em Rio Claro e, consequentemente, fez essa visita ao Velo Clube, acompanhando de perto as obras de reforma do estádio. 7h30 tem Guarani e Botafogo, 9h35 Palmeiras e Português. Na segunda rodada, a equipe do Guarani vai até Campinas, pegar a Inter. E esse jogo vai ser o jogo de estreia da Inter, né? Porque a Inter, na primeira rodada, não joga contra o São Paulo. São Paulo está lá nos Estados Unidos, fará 2 jogos amistosos, participando de uma competição, como antigamente existia a Florida Cup. E estes 2 jogos serão na quarta-feira e no fim de semana. Aliás, no fim de semana agora e na próxima quarta-feira, é isso aí. Então, consequentemente, o São Paulo não joga na primeira rodada, jogaria contra a Inter. E aí, o jogo da Inter, primeiro jogo, que a Inter fará, né, pela segunda rodada, mas é o seu jogo de estreia, justamente contra o Guarani, no sábado, dia 18, às 16 horas. E a Ponte Preta joga contra o Santos no domingo 20h30. E este jogo marcará oficialmente a inauguração das novas torres de iluminação, da nova iluminação do estádio, das torres não, mas da iluminação, porque as torres estão no mesmo lugar, elas não foram trocadas. Das novas lâmpadas de iluminação do estádio Moisés Lucarelli, né? A nova iluminação do Majestoso vai ser neste jogo contra o Santos, 8h30 da domingão, 8h30, hein? Domingão, 8h30. Os jogos da TV aberta na quarta-feira, 9h35, e aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. Tanto é que a estreia do São Paulo na competição vai ser na segunda-feira, dia 20, contra o Botafogo. Já na terceira rodada, a situação dos times de Campinas vai ser a seguinte: a Ponte Preta joga às 8 da noite na quarta-feira, dia 22, contra a Portuguesa, ou seja, mais um jogo em casa e mais um jogo no período noturno. Já o Guarani vai até São Paulo pegar o São Paulo no estádio do Morumbis. São Paulo, então, ele volta de viagem, ele joga na segunda lá em Ribeirão Preto, volta para São Paulo e já pega o Guarani. Então joga a segunda e joga a quinta pelo Campeonato Paulista. A situação aí dos times de Campinas em relação ao Campeonato Paulista. Na quarta rodada,
A Ponte Preta vai até Limeira, um sábado, dia 25, aniversário da capital paulista, dia da final da Copinha. O time da Ponte Preta pega a Inter sábado, 16 horas. E o Guarani vai jogar no domingo, 8h30 da noite. Aí vai ser a vez do Guarani jogar 8h30 da noite contra o Noroeste. Noroeste de Bauru, que vai ser comandado lá pelo Paulo Comelli. Tem o Fernando Henrique, goleiro experiente. Felipe Alves, goleiro também. Você tem aqui o Cicinho, que passou pela Ponte. Outros jogadores, o Gênison, que passou pelo Guarani. Vem aí com um time, uma mescla, né, de jogadores experientes, os jogadores rodados, os jogadores da divisão. O Guarani enfrenta exatamente o Noroeste, vai ser um domingo, dia 26, 8h30 da noite. Já na quinta rodada, os times de Campinas vão jogar da seguinte maneira. No dia 29, uma quarta-feira, o Guarani vai a Mirassol, 18h30 pegar o Mirassol. E a Ponte Preta joga em Campinas contra o Corinthians. Esse jogo vai ser às 7h45. Então, 6h30, Mirassol e Guarani, dia 29, uma quarta-feira. E às 7h45, não é 7h30 nem 8, 7h45, 15 para as 8, Ponte Preta e Corinthians. Não vai ser o jogo da TV, tá? O jogo da TV aberta vai ser Portuguesa e São Paulo nesta rodada, quarta rodada. Aliás, quinta rodada. Já na sexta rodada, atenção para os jogos. Na sexta rodada, os dois times vão jogar no domingo, dia 2. A Ponte Preta vai até o Distrital de Inamar, pegar o Água Santa às 4 da tarde e às 18h30, Guarani Palmeiras. 18h30, Guarani Palmeiras. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O atual tricampeão paulista, o Palmeiras, vem a Campinas para enfrentar o Guarani. Já na sétima rodada, o time da Ponte Preta vai até Bauru, uma quarta-feira, 18h30, pegar o Noroeste. E o Guarani joga quinta-feira, 7h30, em casa, contra o Água Santa. Então o Água Santa estará no caminho dos times de Campinas por 2 rodadas seguidas. Na sexta rodada, a Ponte Preta lá no Distrital de Inamar, em Diadema. E na sétima rodada vem a Campinas pegar exatamente o time do Guarani. E na oitava rodada vamos ter o quê? O Derby 209. Será um domingo, dia 9 de fevereiro. Há muito tempo, né? Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta não jogam uma partida de derby às 4 horas da tarde, depois de mudanças, depois de televisão. Derby 18h30, teve um derby aí um sábado que foi 11 horas da manhã, entre outros horários exóticos, até para dificultar, né? Acaba dificultando realmente a presença do torcedor, é difícil também para a questão de segurança, mas aí não. Esse domingo, dia 9, 4 horas da tarde, tem o Derby 209 entre Ponte Preta e Guarani, jogo pela oitava rodada. Oitava rodada parece até início de competição, mas não é, já é quase o final da primeira fase, são 12 rodadas no total. Na nona rodada, a Ponte Preta vai jogar em Mirassol. Os dois times de Campinas vão jogar em Mirassol, né? Mirassol, 19 horas e 30 minutos, uma quarta-feira, dia 12, Mirassol e Ponte Preta. E o Guarani vai jogar na quinta, dia 13, 7h30 da noite, no Brinco contra o Novo Horizontino. Já pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, já estamos na parte final. Um sábado, dia 15 de fevereiro, a Ponte às 4 da tarde no Majestoso recebe o Botafogo. E o Guarani vai jogar no domingo também às 4 da tarde, lá no 1º de maio, contra o time do São Bernardo. Já na 11ª rodada, penúltima rodada da primeira fase, o time da Ponte Preta, quarta-feira, dia 19, 9h35, pega o São Paulo no Morumbis e o Guarani joga um pouco mais cedo, às 7 da noite, contra o Velo Clube. Um detalhe em relação a esse dia 19, porque a Ponte Preta está, no momento em que o quinto sinal marca 18 horas e 15 minutos, a Ponte Preta está na Copa do Brasil. E as datas base da Copa do Brasil de 2025 são, da primeira fase, 19 e 26. Data base é o quê? Quarta-feira, 19 e 26, mas pode ser terça como pode ser quinta-feira. Só que muito provavelmente a Ponte vai jogar no dia 26, porque no dia 19 a Ponte tem esse compromisso contra o São Paulo. Acho pouco provável que a Federação Paulista de Futebol altere um jogo da penúltima rodada da primeira fase da competição para colocar no jogo de Copa do Brasil. Então, muito provavelmente, a Ponte vai jogar nessa data que eu citei aqui, né? 26. É isso, ó. 26 ou 25, 26 ou 27 de fevereiro, quando aí já vai terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. Claro que se a Ponte classificar, vai depender de uma situação de datas, mas muito provavelmente no dia 19 não vai ser, porque a Ponte tem esse compromisso contra o São Paulo, lá no estádio do Morumbis. E chegamos à última rodada da primeira fase. Veja só que a última rodada ela termina antes do Carnaval. Carnaval esse ano em março, na primeira semana de março, no dia 23 de fevereiro, todos os jogos
em princípio no domingo às 18 horas e 30 minutos. A Ponte Preta recebe o Red Bull Bragantino e o Guarani vai pegar o Corinthians lá em Itaquera. A Federação Paulista de Futebol divulgou também, ó, que nas quartas de final em jogo único. Daí sim, não tem jogo no meio de semana. Então, se a Ponte se classificar, ela pode jogar no dia 26. Nas quartas de final, jogo único, data base, 1º de março, sábado de carnaval. E a semifinal também, jogo único, dia 9, data base, dia 9 de março, um domingo. E as finais, o primeiro jogo, muito provavelmente no domingo, 16 de março. E a final do campeonato vai ser dia 27 de março, uma quinta-feira. Aí entra muito na questão do calendário, né? Enfim, de todas as situações envolvendo o calendário. O calendário vai dar uma parada no meio do ano por conta do Super Mundial de Clubes, além de outras competições que são realizadas ao longo do ano. Então é isso, só para trazer a sequência aí com calma, com tranquilidade dos times de Campinas no Campeonato Paulista. São 18 horas e 15 minutos, claro que você segue participando, interagindo conosco, já mais mensagens através do 971021493, 971021493. Alô, Samuel Pereira, um grande abraço para você. José Luiz Arruda, a discussão tá legal, né, em bom tom aqui em relação aos jogadores da base, se devem não ser aproveitados na nossa arquibancada virtual, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Tem temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. São ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Cadê o Tigrão, hein? Fala aí, Tigrão. Chimichurri! Mais uma vez, Tigrão. Chimichurri! Tá bom. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Então acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Olha, só para voltar um pouquinho no assunto Copa São Paulo, teremos os jogos da segunda à terceira fase. A partir da quarta fase, aí já é oitavas de final. Daí oitavas, quartas, semi até a grande decisão. E um detalhe, como eu disse aqui, o primeiro pega os segundos, os integrantes do grupo 1 pegam os integrantes do grupo 2. No caso do Guarani, que está no grupo 6, os times do grupo 5. E depois, na terceira fase, o Guarani que enfrentou times aí do grupo 6, está enfrentando, né? Porque vai jogar daqui a pouquinho, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, pode voltar a pegar esses times, né? Hipoteticamente aí, o Guarani passou de fase, como já passou. Pega lá o Bandeirante de Brodowski, passa pelo Bandeirante. O Atlético Mineiro se classifica, pega o Botafogo e vence o Botafogo. Depois, Guarani e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar. É o regulamento aí da Copinha em relação aos jogos, né? Você tem essa situação do 1 contra o 2, 3 contra o 4, mas depois esses times podem voltar a se enfrentar. Por falar em Copinha, tá rolando o jogo do Palmeiras, a gente tá de olho aqui. Comecinho do segundo tempo, o Palmeiras está vencendo o jogo por 1-0 diante do Oeste. O Palmeiras vai se mantendo aí com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho tem o Guarani contra o Nova Iguaçu. 7h15 a bola rola. Vamos com o nosso Esporte em Debate até as 18 horas e 45 minutos. E é claro que você segue participando e interagindo conosco através do 971021493. 971021493. Mensagens de áudio e também mensagens de texto, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Tem mais uma mensagem chegando, ela vai pro ar aí, Lucas Pessoa. E aí, Batistão? Ô, Batistão, boa daqui a tarde, pouquinho. tudo bem? Quem é que tá falando aí? É o Mineiro, taxista aqui do aeroporto. Ah, tá, ô Mineiro, tá bom, Mineiro. Aí, Batista, queria saber das contratações do Guarani, tô levando aqui um pra estrear aí agora. Aí. Tô levando o Luiz Miguel. Tá vindo direto de Portugal. Luiz Miguel. Beleza? Valeu. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Ó, ele mandou de novo, mandou mais uma aqui. Ô Mineiro, o Mineiro taxista, mandou mais uma. Coloca aí, Lucas, pode colocar. Boa tarde. É o pessoal da Band aí, do programa aí, ó. Opa. Eu sou o Mineiro, taxista aqui do aeroporto, Mineiro. Viracopos. O Mineiro mandou duas. Tô levando aí uma contratação do Guarani aí, ó. É. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Tá vindo de Portugal.
Como chama seu time, Luiz? Como chama o time que você jogava lá? Mas aí você não falava nada, mano. Não, aqui é na rádio, rapaz. Tem nada. Ô, Mineiro! O Mineiro tava entrevistando o jogador. Não, coloca de novo aí, ô Lucas, a segunda. O Mineiro tava entrevistando o jogador é aquele... É da rádio, não vou falar. Aí, ó. É o pessoal da Band aí, do programa aí, ó. Fala, Mineiro. Eu sou o Mineiro, taxista aqui do aeroporto, Viracopos. Tô levando aí uma contratação do Guarani aí, ó. Luiz Miguel, rapaz. Luiz Miguel. Vamos ver. Tá vindo de Portugal. Como chama seu time, Luiz? Averca. Como chama o time que você jogava lá? Mas aí você não falava nada, mano. Não, aqui é na rádio, rapaz. Tem nada. Ó, colocando as informações que ele trouxe aí. Alô, Mineiro, essa foi legal demais, hein? Ó, o Luiz Miguel, atacante jogador que estava em Portugal, é um atacante. Atacante, ponta direita, ponta esquerda, estava no Alverca, de Portugal. É baiano, é soteropolitano. Começou no Paulista, Alverca, Fortaleza, jogou no futebol dos Estados Unidos e desde 2022 voltou lá pro futebol de Portugal. Luiz Miguel, atacante de 22 anos. Valeu, Mineiro. Ó, tá chegando o Luiz Miguel aí, ó. Atenção todos. Essa foi demais, hein? São 18h22. Boa tarde, Boles equipe. Uma pergunta: o que aconteceu com o Ivan Quaresma, de convocado à seleção, para não conseguir se firmar em um time algum? E aproveite e pergunte se ele gostou da harmonização facial do Ivan. Tá falando para perguntar pro Tigrão. É o Alain Oliveira, do Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Pretano. Pois é, rapaz, eu vi. Você sabe que o Ivan é meu conterrâneo lá de Piracicaba. Ele reside, a família dele reside na cidade de Rio das Pedras, que é uma cidade ali coladinha com Piracicaba. Mas ele nasceu em uma maternidade em um hospital lá de Piracicaba. Então ele é natural de Piracicaba, foi registrado em Piracicaba. E eu conversei com o Ivan recentemente, quando veio foi no final de semana, né? Veio essa notícia aí da harmonização facial de Ivan. Será que a gente vai conseguir? Eu vou tentar passar pro Lucas aqui, ó. Ivan Quaresma, harmonização facial. E o Ivan é jovem, né, cara? Deixa eu ver quantos anos tem o Ivan. O Ivan tem aqui, ó. Não é tão jovem, assim, 27 anos. Mas ele fez essa harmonização facial e muita gente tá pegando no pé. E eu que tenho uma amizade aí com o Ivan, mandei mensagem pra ele na hora. Pô, o que é isso daí, né? Mandei aí no áudios, tá, Lucas? Veja aí, ó. E eu perguntei pra ele, o que é isso aí? Ah, pessoal, resenha, aquela coisa. E de fato, num primeiro momento, não é que ficou estranho, né? Ficou diferente. O cara faz uma harmonização até todo mundo acostumar, uma questão de estilo, né? Cada um, evidentemente, faz o que bem entender, é livre para isso. E o Ivan Quaresma fez essa harmonização facial. Agora, sobre campo, sobre bola, o Alain, o Ivan realmente sempre demonstrou muita qualidade, né? Desde que foi colocado... Aí, ó, tá aí no YouTube agora. Quem está no YouTube, assim ficou o Ivan. A imagem antes e o depois. Do Ivan Quaresma com a sua harmonização facial. Quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre mostrou muita qualidade, né? Muita técnica. Goleiro aí de muita qualidade. Tanto é que chegou à seleção brasileira. Mas naquele momento que ele foi colocado para a seleção brasileira principal, o que aconteceu? O Ivan acabou se machucando. Entre aspas, deu azar. Acabou se machucando. Faz parte da profissão, né? Tá sujeito a isso. Ele demorou para voltar. Daí depois, quando voltou, ele não conseguiu mais reeditar, né, e repetir aquelas grandes apresentações com a camisa da Ponte. Tanto é que foi negociado com o Corinthians, teve aquela situação conturbada, saiu, enfim. E no Corinthians, ele pegou nada mais, nada menos do que o Cássio, um ídolo, né? Era difícil, o Cássio não dava brecha, até pela sua qualidade, pela sua história. Teve um determinado momento que o Cássio até foi questionado, mas mesmo assim logo ele voltou e conseguiu de novo voltar a jogar em alto nível. E o Ivan ficou naquela, né? Não tendo oportunidades. Surgiu a possibilidade do Inter, grande time do futebol, e vai o Ivan. Daí no Campeonato Gaúcho, o Inter colocou jogadores que estavam chegando naquele momento. Isso foi em 2023, né? No início da temporada passada. Retrasada já, 2023. O Ivan chega ao time do Inter, primeiro jogo no Campeonato Gaúcho, ele sai para pegar a bola.
Bem, o jogador acaba se chocando, ele fratura novamente, tem uma nova fratura. Fica tempo, tem que passar por cirurgia. E agora, esse ano, ele coloca a foto nas suas redes sociais, quem segue lá o Ivan Quaresma, ele tá voltando agora e com a expectativa de jogar pelo menos nesse início de temporada, né? O Inter tem o Rocher, né, goleiro de seleção uruguaia, mas o Ivan tá lá com a expectativa de jogar e tomara que, de fato, ele acabe jogando, porque tem muita qualidade, é um cara sensacional, né? Se cuida, trabalha aí, tem 11 jogos pela seleção de base, foi em 2024, né? O Ivan foi lá do Corinthians, ele foi pro Zenit, passou rapidinho o Vasco, mas que ele acabou se machucando foi em 2024, exatamente no primeiro jogo. Daí é complicado, né? Complicado, jogou lá o torneio de Toulon, na Ponte Preta ele chegou, fez praticamente toda a sua base, passou pela base do Guarani, depois acabou indo para Ponte Preta. Ó, 2017 ele não jogou, mas 18 ele teve. 17 ele foi vice-campeão paulista, né? Nós transmitimos a final. 2018 ele estreia, o jogo de estreia, pega um pênalti do Jadson lá no Pacaembu, gol do Tobogã. Na estreia contra o Corinthians, 2018 62 jogos, 2019 42, 2020 32 jogos, 2021 26 jogos, daí ele sai. No Corinthians foram apenas 3 jogos. No Vasco 3 jogos, ele é emprestado para o Zenit, depois para o Vasco. E aí o Inter vai e compra o jogador, mas ele não consegue jogar na sua primeira partida. Ele acaba se machucando, coisas que acabam de fato acontecendo. Bom, você segue participando conosco, hein? 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Temos mais um intervalo, são 18h28, mais um intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, a ficha técnica focalizando o Guarani Ponte na Copa São Paulo. O Guarani na estreia venceu de virada 2-1 o Atlético Mineiro e na última segunda-feira goleou 5-0 a Francana, que é a equipe anfitriã. O Guarani tem jogado lá em Franca e na última segunda-feira, olha, o Guarani tem jogado com Thiago Lenza no gol, Cauê Rafael é o lateral direito, a dupla de zaga Pedro Manuel e o Felipe Zamboni, e o Nogueira é o lateral esquerdo. No meio, Beluco, Léo Porfírio, Vinícius Iugi e o Victor Albanês, que é o meia. E tem como atacantes João Marcelo, Mineiro, e também tem o Marcelinho. O técnico é o Jairo Blumer. Guarani já está classificado. O Guarani joga daqui a pouco, às 19h15. Guarani e Nova Iguaçu. A partida, repito, acontece em Franca e quem narra é Roger Williams. E a Ponte na estreia ganhou do Cuiabá de 1-0 e na última terça-feira goleou o Santa Fé por 6-1. A Ponte tem jogado em Santa Fé do Sul. Olha, a Ponte do técnico Edson Boaro
Ponte também já está classificada. A Ponte tem jogado com Ângelo no gol. Léo Lovato é o lateral direito. A dupla de zagueiros, Diego Leão e o Pablo. E o Gabriel Braga é o lateral esquerdo. No meio, Diego Domene, Gustavo Teles. Tem o Pedrinho e o Nicolas, que é o meia. E atacantes, Cauã Moreira e o Miguel. Olha, contra o Santa Fé, 6-1. O primeiro gol foi contra do Luiz. O Cauã Moreira fez 2-0. O Diego Domene de pênalti marcou o terceiro gol. O Miguel fez o quarto gol. O Lucas Emanuel, ele fez o quinto gol. E o Lucas Emanuel também fez o sexto gol. Focalizando aqui, Ponte e Guarani na Copa São Paulo. Lembrando que amanhã, 13h, Ponte e Iape. Quem narra aqui na Bandeirantes é Leandro Bolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Estamos de volta. Parte final do nosso Esporte em Debate de hoje. Para você ligado, para você interagindo, 971021493. Mensagens de áudio, de texto e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, daqui a pouquinho tem o jogo do Guarani. Guarani, Nova Iguaçu. Bugre já está definido e escalado. E quem está na área é Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece do riscado e já esteve lá dentro. É o comentarista do jogo. Fala aí, Gleger. Um grande e forte abraço para você. Tá tudo bem? Tudo bem, né, Bolis? Tudo bem, tranquilo. Aliás, eu gostei da camisa, hein? Pessoal aí que tá acompanhando pelo rádio. Sensacional. Ganhei de um amigo, hein? Se quiser olhar uma camisa sensacional, entra aí no YouTube da Rádio Bandeirantes. Aí, ó. Dá o endereço aí, Bolis, do YouTube aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, conversava com Gil Kleber agora há pouco, não só pelo YouTube. Em breve, números do Ibope. Mas o spoiler é que a Bandeirantes, no horário em relação às concorrentes do esporte, não tem pra ninguém, viu, Gleger? Ah, não. Nós estamos, como diria aquele, nós estamos voando, né? Voando e assim, sem comparativos. Agora, o pessoal que quiser saber de uma camisa bonita, é só entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, vai ver a camisa de Leandro. Olha aí, ó. Tá parecendo um tubo de mostarda. Aliás, eu vendo o Leandro Bolis, dá uma vontade de comer um cachorro quente. Tô com uma fome, viu, Bolis? Esse horário... Uma ou duas salsichas, hein, ô Gleger? Ah, eu gosto de duas, né? Duas é melhor. Guloso, hein? Fica mais recheado. Sabe por quê? Porque o pão do cachorro quente, ele é enorme, né? Enorme, é verdade. Aí bota uma salsicha só, fica muito pobre, né? Ô, Gleger, a gente tava falando aqui, antes da gente entrar no assunto de Copa São Paulo, o ouvinte colocou sobre o Ivan, né? O Ivan Quaresma, que fez a harmonização facial, né? E tá lá no Inter, e ele teve algumas situações, a gente relembrou a carreira dele, desde a Ponte Preta, daí foi convocado pelo Tite, acabou tendo a questão, olha no YouTube como é que tá a harmonização facial do Ivan. Rapaz, que é isso? E depois ele não conseguiu jogar no Corinthians, nem lá na Rússia, e daí foi pro Inter, quando existia uma expectativa, o primeiro jogo acabou se machucando. Mas ele sempre mostrou muito potencial, mas, entre aspas, teve um pequeno azar na carreira, mas dá tempo ainda, né, Gleger? 27 anos. Então, Bolis, esses dias eu tava comentando com um amigo, inclusive, falando sobre o Ivan, né, cara? Uma baita de uma promessa. Aliás, o Ivan, o Corinthians o contratou para ser o substituto do Cássio, né? Uma possível aposentadoria, uma saída.
o Ivan Quaresma assumiria a titularidade. Não sei, realmente eu não sei o que aconteceu. Ele acabou indo lá para o Zenit da Rússia, também não jogou. Né? Teve um jogo ou outro só. Aí veio para o Internacional e o Inter... Você vê que... Eu acho que o Inter... Como é que chama lá o goleiro uruguaio lá da seleção uruguaia? Rocher, né? Exatamente. Já o Ivan não tinha machucado ainda quando o Rocher foi contratado. Então, assim, criou-se uma grande expectativa em cima do Ivan Quaresma e ele não conseguiu dar sequência. É uma pena, né? Porque eu gosto muito do Ivan como pessoa. Tô louco para encontrar pessoalmente para falar para ele, rapaz, o que você fez aí, meu amigo? Pô, cara boa pinta, tranquilo. Bota a foto aí de novo aí, por favor, a equipe aí. Meu Deus do céu, cara. Olha aí, ó. Olha isso. Olha aqui a foto, olha o Ivan, cara, o cara boa pinta, o cavanhaquezinho ali e tal. Mas não deu pra ficar com a cara inchada. Tá parecendo o Marrone lá do Bruno Marrone. Pelo amor de Deus, né, Ivan? Mas tudo bem. Aí a vida pessoal do cara, ele faz o que ele quiser. Nós estamos aqui analisando a vida profissional. E pra mim, realmente, o Ivan tá devendo. Ah, mas teve uma contusão. Mas peraí, teve a contusão agora no Inter. Teve oportunidade no Corinthians, não foi bem. Foi lá pro Zenit. E quando você vai pro futebol russo, né, cara? Um goleiro brasileiro. Pô, minimamente, se ele tivesse ido médio, os caras teriam contratado definitivos. Concorda ou não, Bolis? Ah, não tenha dúvida. Pela qualidade, né? Um goleiro brasileiro que sempre revelou grandes goleiros. Então, assim, é uma pena, é um pecado. A gente sente muito, porque eu também via muito potencial e muita qualidade e via um futuro, até em questão de seleção brasileira. Depois que ele foi convocado para o Tite, ainda abre um precedente maior ainda, né? Porque aí começa a visibilidade em cima dele, fica um pouco maior. Não sei, cara, pode ser que a parte emocional tenha afetado um pouco, né? A hora que mudou de patamar, assustou e aí não conseguiu manter o mesmo nível técnico. Pode ser também a questão das pessoas que rodeiam, isso é muito importante, né? Porque depois que o cara começa a ganhar uma grana, aí começa a vir aqueles parceiros, né? Os parças, né? E isso às vezes atrapalha, hein? Então, pode ser que tenha sido isso também, é uma pena. Eu torcia muito pro Ivan Quaresma. Aliás, eu continuo torcendo. E tenho a expectativa em cima disso que você falou, Bolis. Quem sabe ele não pode ter uma retomada aí, né? E se tornar aí um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Hoje, realmente, caiu no esquecimento o Ivan Quaresma. Já eu quero a sua opinião sobre o time da Copinha. Já a bola rola, 7h15. Roger Williams, Vladimir Catarino, os comentários do Klegger. Já o Edu Pinheiro também aqui conosco. Antes, eu tenho um recado do Iga Atacado, linguiça Seara. Você já sabe, uma delícia. São ótimas opções para acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana, linguiça de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. E o áudio do ouvinte que mandou falando sobre o Ivan. Esse último áudio aí. Coloca pra gente aí, Lucas. Ô, pessoal da Band, boa tarde. Aqui é o Sérgio das Paineiras. Sérgio. Relativo ao Ivan, cara, ele foi um dos caras mais prejudicados. Vamos falar azarado, porque é um cara que tem saúde, tá? Mas assim, ó, eu lembro que em 2020, acho que um pouquinho antes da pandemia, o Tite convocou ele para a seleção brasileira jogar contra a Bolívia. E o Ivan tava ok, aí deu a pandemia. Aí cancelou todos os campeonatos, aí ele ficou aqui, aí ele se machucou depois, que problema no punho, né? Então, ele era pra estar voando alto, né? Infelizmente, aconteceu esses probleminha aí, tá? Mas eu acho que o Ivan é um grande goleiro, cara, e ele vai, 27 anos, para goleiro é novo ainda. Ele acho que volta à seleção. Aí precisa pegar uma sequência de jogos, né? Porque, na verdade, assim, na Ponte ele jogava e era visto. Tanto que o Tite convocou ele na Ponte na Série B, né? É verdade. B, e ele foi convocado. Foi campeão mundial aí no Japão, catando pênalti. Um baita goleiro, cara.
Eu já vi o Ivan fazer milagre pra caramba. Então, um abraço a todos e boa sorte pro Ivan, tá? Valeu, Sérgio. Abraço. Um abraço pra você. Boa tarde, Odilon Vila União. Guarani só promessas. Jogadores, técnico, diretoria, a realidade só fica na promessa. Bom, vamos acionar o Vladimir Catarino, que já estará nas reportagens, na transmissão de Guarani Nova Iguaçu. O Bugre já está escalado, não é isso, Vladimir? Um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Vlad. Oi, Boles, tudo bem? Boa noite para você, uma ótima noite pro amigo ligado nesse Esporte em Debate. Guarani pronto, definido pelo técnico Jairo Blumer, um time bastante modificado com relação ao Guarani das 2 primeiras rodadas. Bugre já está classificado, então Jairo poupou jogadores, também jogadores que estão suspensos estão fora, mexeu bastante no time do Guarani. O Bugre já está na pedra, Boles. Então manda pro ar aí, Vlá. Vamos lá, Guarani escalado por Jairo Blumer, com o Thiago Lenz, é o goleiro 1. 2 para Cauã Rafael. 13, Nicolas Silva. 23, Cipriano. 14, João Pim. 5, Beluco. 16, Vitinho. 8, Lucas Martins. 7, Léo Porfírio. 11, Marcelinho. 28, Mineiro. Repeteco do time titular do Bugre, de Thiago Lenza, Cauê Rafael, Nicolas Silva, Cipriano, João Pim, Beluco, Vitinho, Lucas Martins, Léo Porfírio, Marcelinho e Mineiro. No banco, o Jairo manda como opções Lucas Rezende com a 12, 9 para João Marcelo, 10 Vitor Albanês, 17 Michael, 18 para o Arthur, 20 Kaique Vitor, 26 Luiz Gustavo, 27 Vitor Bortolucci e 30 para William Boles. Ô Vlá, você viu aí, o Mineiro mandou pra gente aqui em primeira mão e depois ele mandou de novo e confirmando que realmente é o Luiz Miguel atacante, ó, 22 anos, tá chegando ao Guarani, atacante, 3 temporadas lá no futebol de Portugal. Não confunda Luiz Miguel com aquele cantor de La Marca, o mexicano, porto-riquenho, né, nasceu em Porto Rico, mas radicado no México. O Luiz Miguel está chegando para... Beijei muito ouvindo músicas de Luiz Miguel. Fez o quê? Beijei muito ouvindo músicas do Luiz Miguel. Beijou o quê? Eu beijei mulheres, ou como assim beijou o quê? Luiz Miguel. Não, tudo bem. Não. Aliás, a preferência de cada um é que você falou de uma forma tão intensa. Não, beijei mulheres ao som das músicas do Luiz Miguel. Ô, Bola, você percebeu que hoje eu tô meio, né, meio no estilo, percebendo muito o estilo da galera, mais ligado com isso, né? Queria que o Catarino, depois dessa aí que ele soltou aí, que ele beijava muito ouvindo o Luiz Miguel, esse corte de cabelo do Catarino, hein, Bolas? O que você me fala? Sensacional. Sabe que ele foi lá no cabeleireiro dos artistas. Masayuki. Não, Masayuki é depois, né? Mas ele deu uma passadinha antes no cabeleireiro dos artistas lá de Americana na divisa com Santa Bárbara. Bom, o Roger Williams já está pronto também, vai narrar já. Guarani, Nova Iguaçu, o Bugrão com 100% de aproveitamento, Roger. E se terminar na primeira colocação, já sabe que vai pegar o Bandeirante lá de Brodowski, que foi o segundo colocado do Grupo 6. Tá tudo bem, Roger? Um grande abraço pra você, boa noite. Um abraço pra você, Boles, um abraço pessoal ligado na Bandeirantes. Pois é, hein? Que fase do Guarani, que fase dos times de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Franca nesse momento com 24 graus, um tempo maravilhoso, não teremos chuva lá em Franca. Isso significa que o campo vai estar melhor do que foi na estreia quando eu transmiti a primeira vitória do Guarani, 2-1 de virada pra cima do Atlético Mineiro, Boles. E uma curiosidade, a última derrota do time sub-20 do Guarani, anotem, foi dia 19 de julho do ano passado para o 15, o teu, de Piracicaba pelo Paulista Sub-20. De lá para cá são 5 vitórias seguidas. Nesse período o time sofreu só um gol. Quer dizer, no turno da segunda fase do Paulista, o Guarani não foi bem. E até por isso não se classificou, não passou para a terceira fase do Paulista Sub-20. Depois, o Jairo fez alguma mágica nesse time aí que não perdeu mais. Ganhou de todo mundo, ajeitou a cozinha lá atrás, só tomou um gol de lá pra cá. E esse é o reflexo do Guarani que a gente tá vendo em campo hoje. E que mesmo modificado, na minha humilde opinião, é favorito diante do Nova Iguaçu, que tem ainda uma chancezinha. Mas é muito difícil se classificar à próxima fase da Copinha, Boles. Valeu. Roger Williams já transmite o jogo do Guarani, 7h15 contra o Nova Iguaçu, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com o Vladimir e com o Gleger Zorzin. Gleger, rapidinho a sua expectativa pro jogo, porque daqui a pouquinho tem o Na Lata para fechar o programa, Gleger. Expectativa a mesma do Roy. Aliás, um grande abraço pro Roger Williams também. A expectativa é a mesma, de vitória, o Guarani
concretizando aí um belíssimo, digamos assim, início de Copa São Paulo. Há muito tempo que eu não via, hein? Né? Então, a gente tem que enaltecer o trabalho do Jairo. Tá com um mesclado aí, né? Com uma mescla aí de time titular, reserva. É importante isso. É muito importante, até para que você possa descansar alguns jogadores. É jogo em cima de jogo, e é calor, é estresse, né? Então você descansa, está classificado, está em primeiro colocado, já sabe mais ou menos quem que vai enfrentar na próxima fase. Então dá um descanso para a galera, mas para mim o Guarani é favorito e ganha o jogo. Boles. Bora lá então pro Na Lata para fecharmos o Esporte em Debate. Manda aí. Responde na lata. Tá pronto, preparado? Posso perguntar, Glegar? Eu nasci pronto. Então vai. Olha, jogadores do Botafogo ameaçam não se apresentar caso o clube não pague valores atrasados entre premiações e bônus por títulos. Você acha correto ou correta essa atitude do elenco alvinegro? Não acho correto. Eu acho que tem que se apresentar, jogar toda a pressão e responsabilidade para a diretoria. Tem que fazer a deles, não adianta nada. Vai estar atrapalhando a própria carreira dos atletas. E a sequência do Botafogo durante o ano. Então, se reapresenta e aí pressiona assim a diretoria. Tem que pagar. Prometeu, tem que pagar. Olha, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES Football Observatory, publicou a lista atualizada dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial. No top 10, existem 2 jogadores brasileiros. Atenção, Gleger. Quem são eles? Vini Júnior e Rodrigo. Olha aí, sensacional. E sem olhar para o lado, hein? Enquanto o camisa 7 ocupa a terceira colocação, avaliado em 205 milhões de euros, atrás apenas de Bellingham e Haaland, Rodrigo aparece na 10ª colocação, valendo 141 milhões de euros. Eu não olho no Google não, viu? E não olha no Google não. É na lata. Na lata. Anda aí. E para fechar, para acertar com o Fluminense, o Rony pediu um salário de R$1,5 milhão de reais. E rapidamente o clube carioca disse não. Você pagaria esse salário ao atacante se fosse presidente de algum clube de futebol ou não? Nem metade. Nem 750? Nem 750. Quanto valeria o Rony no seu time? Hoje, eu ofereceria um salário de R$500 milhão. 500 pau pra mim, acho que tá bem pago. Quinhentinha por mês? Tá bom demais. Gleger, um grande e forte abraço para você. Excelente transmissão ao lado do Roger e do Vladimir Catarino. E claro, do nosso grande Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Um abraço. Um abraço, Bolis. Até daqui a pouco. Valeu. Um abraço a todos que estiveram conosco. O Jorge está aqui no YouTube, Vicente Godoy, Francisco Augusto. Uma mensagem que chegou de... o Joaquim de Jacobina, na Bahia, tá ligado? A todos que mandaram mensagens de áudio, mensagens de texto. Muito obrigado. Estamos encerrando o Esporte em Debate. Na sequência tem a grande jornada esportiva. Vem aí Roger Williams no comando para Guarani e Nova Iguaçu aqui na Bandeirantes. Fique ligado. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e